Vamos começar o vídeo de hoje mostrando aqui como eu faço para produzir mudas de hortaliça. Mas antes de iniciar o processo aqui de sementeira, nós precisamos primeiro classificar as nossas mudas em 3 categorias. Pela embalagem, aqui pelas informações, que obrigatoriamente eu tenho que produzir uma sementeira antes para depois levar ela para o local definitivo na horta. Nós temos também as plantas que elas têm a possibilidade de fazer uma sementeira, mas não é obrigatório fazer esse processo. Eu posso semear direto no canteiro e depois efetuar o desbaste. Então eu posso plantar em sementeira ou direto no canteiro a rúcula, eu posso semear direto no canteiro ou na sementeira, aqui no caso da ervilha torta, eu posso semear direto no canteiro ou fazer a sementeira, o caso do almeirão. Aqui, com essa mesma característica, eu posso semear aqui o melão, tanto direto no local de plantio como aqui na sementeira. Eu posso semear aqui o rabanete, tanto em sementeira como direto no canteiro. Aqui a única característica diferente é no caso aqui da beterraba, que a beterraba, além de eu poder plantar ela aqui na sementeira e semear ela direto no canteiro, no momento que ela germinar, eu posso aproveitar essa brotação e transplantar esses brotos para um outro canteiro, porque a beterraba ela tem uma característica, a semente dela é poliembriônica, quer dizer, ela tem mais de um embrião. Então quando eu coloco uma semente de beterraba, não vai nascer uma muda por semente, pode nascer 3, 4, até 5 mudas numa só semente. Então mesmo na sementeira, a hora que eu levar a beterraba para o local definitivo, eu vou precisar fazer um desbaste. E esse excesso de planta que eu retirei, eu posso reaproveitar em outro local. E tenho aqui uma outra categoria de planta, que são as plantas que jamais, nunca eu vou poder fazer sementeira, que é no caso aqui da cenoura. Então eu tenho aqui 3 cultivares de cenoura. Essa semente aqui, eu não posso plantar ela no recipiente e depois transplantar. Agora que já recebemos as informações de cada cultivar contido na embalagem, vamos iniciar o processo de semeadura para a produção de muda. Aqui na fazenda nós utilizamos bandejas de isopor com um determinado tamanho de acordo com o cultivar que a gente vai semear. Nesse caso, essa bandeja é uma bandeja de 200 células que serve tanto para a produção daquelas mudas de plantas menores como de plantas maiores, que vão precisar ficar um período maior aqui na sementeira. Uma outra coisa importante é o substrato. Aqui a gente utiliza um substrato comercial e esse substrato comercial ele tem algumas características. Primeiro, ele tem que ser poroso para ter uma boa drenagem e poder retirar o excesso de água, porque as mudas aqui não podem ter empoçamento. Ao mesmo tempo,
ele tem que drenar bem e rápido, mas ele não pode perder umidade. Então ele tem elementos aqui no substrato que ajudam a reter umidade. Normalmente esses substratos são preparados com casca de pinos, terra preta, né, ou turfa, e são utilizados também fibra de coco e vermiculita. A fibra de coco, ela dá uma textura mais leve que facilita o desenvolvimento das raízes, e a vermiculita, ela ajuda a reter umidade para liberar para a planta na hora que ela precisar. Aqui na fazenda nós temos um marcador que ele já faz o furo da bandeja inteira ao mesmo tempo. Então esse marcador, o que ele tem? Ele tem já uns pontos que encaixam certinho aqui na bandeja e já faz a perfuração da bandeja inteira. Existe um marcador para cada tipo de semente, então para cada tipo de bandeja, corrigindo. Então esse marcador aqui que eu utilizei é para essa bandeja aqui de 200 células. Existe um marcador para a bandeja de 128 células e existe um outro marcador para a bandeja de 288 células. Na hora de semear, eu nunca vou semear uma semente só por cada célula. Eu preciso semear entre 3 e 4 sementes e depois eu efetuo um trabalhinho de desbaste. Por quê? Porque nem toda semente vai germinar. Existe um potencial de germinação, um nível de germinação esperado. Após o processo de semeadura, onde eu já cobri ele com substrato, fibra de coco, vermiculita, eu levo por uma estufa de cultivo. Essa estufa de cultivo tem que ter uma boa iluminação e tem que estar protegida do vento e da chuva. Eu não posso colocar essa bandeja em bancadas de madeira ou cimento, porque a raiz, em vez de crescer aqui dentro da célula, ela vai crescer saindo pelos orifícios de drenagem, porque a raiz das plantas, ela tem uma característica que chama fototropismo negativo. Isso é, ela cresce sempre em direção contrária à luz. Se aqui embaixo da bandeja tiver escuro, a raiz, em vez de crescer aqui dentro no substrato, ela começa a sair e espalhar pela bancada. Após a semeadura, eu trago aqui para o meu local de cultivo, lembrando-se bem que é extremamente importante que ela fique num local elevado e com presença de luz na parte de baixo, para que a raiz cresça apenas dentro da bandeja de cultivo. Essa irrigação deve ser feita sempre no período da manhã e no período da tarde, podendo-se, em casos muito extremos, ter que molhar mais uma vez por dia, mas de preferência não utilizando aquele período onde o sol está muito intenso.